Graça e paz, amados de Deus. Aí, ó, nós estamos mais uma vez trazendo o review dessa obra. Uma obra que não é lançamento, né? Eu já li essa obra toda. Por exemplo, eu comprei ela em 2012. Mas por que eu estou fazendo um review agora dela? Eu tenho uma resenha dela aqui no começo do canal, já tem muito tempo. E pediram aí um review aí mais detalhado, né? Essa obra tem mais de 420 páginas, o Jesus que nunca existiu. Já li esse livro todo, da editora Ragnos. O autor é o Ray House, que é uma obra sensacional. Então vou mostrar para você aí o sumário, alguns detalhes interessantes dessa obra, tá certo? E para você que não me conhece, sou pastor Anderson Porto. Nós estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Point. Se você não faz parte da família Point, se inscreva aí no nosso canal, vem fazer parte aí da nossa família. Peço a você que dê seu like, faça seu comentário, compartilhe este vídeo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Eu deixo também o link, né, caso você queira adquirir essa obra, né, não está fácil encontrar ela hoje, mas eu encontrei na Amazon aqui o link dela. Deixa fixado aqui nos comentários, caso te interesse, tá bom? E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp da família Point, venha fazer parte. Basta você se tornar nosso apoiador, né? Torne-se nosso apoiador aqui no canal. O link do Apoia-se também está fixado nos comentários. A partir de R$ 20 mensais, você se torna nosso patrocinador. E fazendo isso, coloco você no grupo do WhatsApp da família Point. Né? Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver na plataforma do Apoia-se, nosso intuito é sortearmos livros mensalmente de teologia, livros como esse, para você que se tornar nosso apoiador, tá certo? Vamos ver aqui a sinopse. Cara, eu li esse livro já tem alguns anos, eu achei fantástico, né? Aqui, mais vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não... Melhorar aqui, ó. Jesus não fez nenhuma pergunta mais profunda que essa dirigida a seus discípulos. Hoje faz a mesma pergunta para você. Mas como alguém pode saber ao certo quem Jesus é quando confrontado com tantas perspectivas distintas? Será que ele é o bom Jesus, mas sem poder das religiões do mundo? O Jesus menos que totalmente Deus das seitas do cristianismo? O Jesus mítico e sensual de Hollywood e da mídia popular? O Jesus que nunca existiu mostra que Jesus só pode ser corretamente conhecido por intermédio dos relatos daqueles que o ouviram e o tocaram. O retrato de Jesus que essas pessoas apresentam foram conformados como genuínos pela igreja primitiva e se tornaram para nós o meio de descobrir o Jesus que realmente existiu. Falsos cristos sobejam em nosso mundo hoje, mas você pode conhecer com certeza o único, que é a verdade e a vida e também o único caminho para Deus. E como eu te falei, comprei essa obra em 2012, já tem 13 anos, as páginas até amarelaram um pouco, né? E vou mostrar para você, já li ela toda, né? Achei muito interessante quando li. É um tipo de livro que você pode ler a segunda vez, que você vai achar a segunda leitura talvez muito mais proveitosa. Primeira parte é da importância de conhecer o Jesus real. De que se trata tudo isso? Como a família de Jesus e os discípulos o viam? Como as pessoas e os líderes viam Jesus? 4. O que as fontes judaicas romanas disseram sobre Jesus? 5. O que a igreja primitiva acreditava sobre Jesus? Segunda parte, as distorções da figura de Jesus ao longo da história. 6. Capítulo 6. A profecia sobre os falsos messias. 7. O surgimento dos cristos alternativos. 8. O Jesus das religiões do mundo. 9. A busca pelo Jesus histórico desde o iluminismo. 10. O Jesus dos falsos cristianismos. 11. O Jesus da mídia acadêmica. 12. O Jesus da religião popular. Terceira parte, encontrando Jesus real. Quem é o Jesus real? A conclusão deste assunto, Jesus Cristo é o foco do cristianismo. Temos o apêndice aqui, um resumo das primeiras perspectivas heterodoxas a respeito de Jesus, notas, índices de nomes e de assuntos. Né? Vamos ver aqui, a gente pode dar uma olhadinha. O que a gente fala sobre Jesus da mídia acadêmica, 227. Página 227. Quando eu estudei, eu fui sublinhando, fui marcando, né, com a caneta marca-texto. Fui pintando o set. Muito bem. Aqui, o que diz aqui, Jesus da mídia acadêmica, capítulo 11, Jesus sempre foi uma figura popular. Jesus vende e a mídia não perde tempo em usá-lo como tópico para vender jornais, livros. A qualquer hora se discute Jesus. Isso traz audiência, em especial se a discussão for controversa. Também não se perde a chance de uma discussão no mundo acadêmico. Recentes esforços de alguns acadêmicos parecem guiados mais pelo desejo de estar nos holofotes que pelo trabalho acadêmico de fundamento. Embora haja muitos esforços para encontrar Jesus real e o que ele disse, focaremos 3 desses esforços, né, que é o Seminário de Jesus, o Código da Vinci e a obra recente de Bart Ehrman.
O Jesus do Seminário de Jesus. O que exatamente é o Seminário de Jesus? Né? Jesus Seminar, né? De acordo com o site oficial do Instituto Westar, o Seminário de Jesus foi organizado sob o patrocínio do Instituto Westar, a fim de renovar a busca do Jesus histórico e de relatar os resultados de sua pesquisa para mais pessoas que apenas um grupo de especialistas no Evangelho. O Seminário de Jesus sobre origens cristãs começou em 85 e continua a partir de 2006 com uma nova fase e busca uma nova história dos cristianismos e escritos cristãos primitivos. O Seminário de Jesus original era composto de aproximadamente 70 estudiosos da América do Norte, embora as pessoas envolvidas variassem de tempos em tempos e houvesse flutuações quanto ao número. Poucas dessas pessoas, se é que alguma delas, podiam ser consideradas evangélicas ou simpatizantes das percepções evangélicas. A maioria delas era formada por críticos radicais da Bíblia e apenas poucos deles eram estudiosos bem conhecidos no campo de estudo do Novo Testamento. Ben Wintergen, terceiro estudioso do Novo Testamento, disse que o Seminário de Jesus não é patrocinado pela Society of Biblical Literature, Sociedade de Literatura Bíblica, nem pela Society for Study of the New Testament, Sociedade para Estudos do Novo Testamento, as principais organizações eruditas de estudos bíblicos. Contudo, diversos membros do grupo, como Robert Funk, John Dominic Crossan e Marcus Borg, alcançaram algum grau de celebridade. Quais são as pressuposições e os preconceitos do Seminário de Jesus? O Seminário de Jesus trabalha sobre diversas pressuposições e preconceitos. Em primeiro lugar está a rejeição do sobrenatural, conforme Robert Funk escreve. Olha o que um dos adeptos lá do Seminário de Jesus escreveu. Ó. O Cristo do credo e do dogma não pode mais exigir a aceitação dos que veem os céus através do telescópio de Galileu. As antigas deidades e demônios foram varridos dos céus por esse notável binóculo. Copérnico, Kepler e Galileu derrubaram a residência dos deuses e de Satanás e nos legaram os céus seculares. Tá vendo? Esse Robert Funk aqui é membro do Jesus Seminar. Né? Então ele vai tratando aqui, ó. Aqui o que eu, há anos atrás, eu sublinhei aqui, ó. Os membros do Seminário de Jesus, sem fornecer nenhuma evidência, também argumentam que Jesus e seus discípulos eram tecnicamente analfabetos. Eles também rejeitaram o cano do Novo Testamento, as obras de ortodoxia aceitas, alegando o seguinte, lá, os limites canônicos são irrelevantes nas avaliações críticas das várias fontes de informação a respeito de Jesus. Sublei também algo aqui, ó. Assim, o Seminário de Jesus, embora afirme-se um novo olhar nos estudos sobre Jesus, apresenta, na verdade, o antigo e muito ultrapassado pensamento liberal sob nova forma, sem dúvida, né? John Dominic Crossan, um dos membros também do Jesus Seminar, ultra liberal. Aqui uma avaliação do Seminário de Jesus. Né? O Seminário de Jesus, usando o critério errôneo apresentado, voltou que 82% do conteúdo dos evangelhos não é composto pelas verdadeiras palavras e obras de Jesus. Gente, tá vendo? Olha lá, ele vai falar sobre o Código da Vinci. Olha lá. Em 2003, o escritor Dan Brown publicou seu quarto livro, Código da Vinci. O livro é um romance, embora Brown afirme, abre aspas, Brown, todas as descrições de ilustrações, arquitetura, documentos e rituais secretos desse romance são exatos. Declaração que provocou alvoroço na comunidade cristã. As asserções de Brown a respeito de Jesus foram tão radicais quanto falsas. Os erros bem documentados em O Código da Vinci levaram Sandra Mizel, da revista Crisis, a gracejar, abre aspas. O livro, O Código da Vinci, está tão cheio de erros que o leitor instruído, na verdade, aplaude as raras ocasiões em que Brown tropeça sem querer na verdade. Caraca. Então, Jesus manda Dan Brown. Eu tenho o livro do Código da Vinci aqui, mas por que me parece que eu nunca li, cara? Eu ganhei, não comprei, nunca li. Já vi o filme, não tive ainda a paciência para ler. Resposta à alegação de Brown. Aqui, Dan Brown parece não saber do que se tratava o concílio de Nicéia. Não era a divindade de Jesus que estava em debate, mas o novo ensinamento de um homem chamado Ário. Tá? Então ele vai, veja bem, esse livro é interessante, pessoal, porque ele vai discutir a questão do Jesus histórico na perspectiva ortodoxa, evangélica, tá? Aqui, Jesus de Bart Ehrman, a jornada de Bart Ehrman. Bart Ehrman é catedrático do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte, na Chapel Hill.
Embora diga que foi salvo quando ainda estava na escola do ensino médio e tenha frequentado o Moody Bible Institute, Instituto Bíblico Moody, perdeu a fé posteriormente enquanto estudava em Princeton. Durante seus estudos, ele começou a duvidar de tudo, não só da Bíblia, mas de tudo que a Bíblia fala. A fé de Ehrman estava enraizada nas palavras da Bíblia, mas quando ele começou a acreditar que as palavras que temos não são as originais, essas palavras para ele não eram mais dignas de confiança. Agora ele se descreve como agnóstico. Ele diz que é um agnóstico satisfeito, porque não se preocupa com os problemas da Bíblia. Ele não tem mais de tentar acreditar em algo que considera falso. Ele diz que fundamentarmos algo em palavras que nem mesmo sabemos que são verdadeiras não é a melhor maneira de viver. Para Herman, a Bíblia é apenas um livro que apresenta alguns exemplos morais bons por meio dos quais viver. Herman já escreveu diversos livros, sendo o mais famoso Misquoting Jesus, citando erroneamente Jesus. Herman também tornou-se um crítico declarado das percepções conservadoras da Bíblia, em especial da percepção ortodoxa de Jesus. Tá vendo? Interessante, né? Então, a maioria desses caras você percebe que segue uma vertente liberal, né? Resposta à análise textual de Herman. Por que ocorrem variações nos manuscritos? De acordo com o Daniel Wallace, né? Tenho aqui também um review aqui no canal da gramática de Daniel Wallace, também muito bom. De acordo com Daniel Wallace, que é um dos maiores especialistas, né, em manuscritos, crítica textual, né? De acordo com ele, o livro de Herman foi escrito para o cético que quer motivos para não crer, que considera a Bíblia um livro de mitos. O livro é principalmente uma crítica textual básica do Novo Testamento. Infelizmente, Herman vai além do campo da crítica textual sem deixar que o leitor saiba que fez isso. No início do livro, apresenta uma explicação bem elaborada do campo da crítica textual. No entanto, há poucas passagens em que Herman se afasta da maioria dos estudiosos. No capítulo 2, Herman discute o mundo dos copistas do Novo Testamento. Wallace comenta a respeito desse capítulo. Aqui, Herman mistura a informação padrão da crítica textual com a própria interpretação. Interpretação essa que não é de maneira alguma compartilhada por todos os críticos textuais, nem mesmo pela maioria deles. Ele, em essência, pinta um quadro muito sombrio da atividade de escrever, deixando o leitor desavisado presumir que não temos chance de recuperar a linguagem original do Novo Testamento. Herman argumenta que, no mundo antigo, o processo de copiar livros, o processo lento da cópia dos textos feito à mão, está exposto a erro, quer acidentais, quer intencionais. Né? Então, Herman, né? Aqui passei a crer que minhas antigas concepções a respeito da inspiração não só eram irrelevantes, mas também provavelmente erradas. Aparentemente, essa percepção, por fim, levou Herman ao gnosticismo. Então, eu fui sublinhando, né, aquilo que eu achava mais interessante, uma obra muito interessante. Se você puder adquirir, adquira, né? Foi uma obra que foi lançada em que ano? Vamos ver aqui, ó, 2008. The Jesus Who Never Lived. Jesus que nunca existiu. Foi publicada aqui no Brasil, lá em 2009. Eu adquiri, para te mostrar ele, em 2012. E é isso aí, tá até amarelado as páginas, né? Também 13 anos aqui. E é isso, pessoal. Jesus que nunca existiu. Diz para mim aí se você tem essa obra, né? Eu tô fazendo esse review dessa obra aqui porque o vídeo que eu fiz não foi assim mostrando detalhadamente, foi no começo do canal, embora tenha bastante visualizações. Aí perguntaram, né? Perguntaram, né, se tinha um review. Review não tinha não, tinha uma espécie de resenha, né? Mostrando algo bem por cima, bem superficial. Então resolvi fazer esse review mais detalhado dessa obra. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.